Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal e hoje nós vamos mostrar mais uma das inúmeras mentiras que podemos encontrar na Bíblia. Vamos falar da liberdade dos escravos hebreus durante o Êxodo, a permanência dos hebreus ali no Egito, a Bíblia desmentida pela arqueologia, a liberdade dos escravos hebreus. A escravidão, quando imposta a alguém, lhe tira, lhe tirava toda a liberdade. O escravo não tinha direitos, apenas obrigações, deveres para com seu senhor. Tudo o que pensasse querer fazer precisava do aval de seu senhor. Um escravo, um escravo não ia para qualquer lugar sem que seu senhor lhe ordenasse ou soubesse. Sua vida estava nas mãos de seu senhor. Sabendo esses detalhes, vamos analisar mais uma passagem do livro de Êxodo, cujo suposto escritor seria Moisés, e já sabemos que ele não escreveu nada. Até sua origem é suspeita. A Bíblia nos diz que quando Moisés se encontrava no deserto de Midian e o Deus hebreu lhe falara as suas palavras, este disse que enviaria Arão para o encontrar no deserto. Disse o Senhor a Arão: vai ao deserto, ao encontro de Moisés. E ele foi, e encontrou-o no monte de Deus, e beijou-o, e relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com o que o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. A passagem nós vemos, né? É o Deus hebreu mandando Arão ir para o deserto se encontrar com Moisés. Mas pense um pouco, como isso seria possível, já que Arão era um escravo entre seus irmãos hebreus lá no deserto? E Arão, assim como aqueles hebreus, eles tinham deveres a cumprir diariamente com os outros hebreus por força do chicote, sob a força do chicote egípcio. Vejam as condições dos hebreus. Segundo o texto, assim os egípcios começaram a oprimi-los e impuseram-lhes capatazes, que os subjugaram com cargas insuportáveis enquanto estavam a trabalhar na construção das cidades de entreposto Pitom e Ramsés. Mas, veja aqui, as cidades que os hebreus estavam construindo sob, na condição de escravos lá no Egito, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os subjugavam, tanto mais se reproduziam, de forma que os egípcios se alarmavam. Por isso tornavam a escravidão dos israelitas ainda mais amarga, forçando-os a morejar sem descanso nos campos, com toda espécie de pesadas cargas e duros trabalhos, com barros e tijolos. Veja que a condição desses escravos hebreus, embora muitos crentes digam que a escravidão lá no tempo dos hebreus era diferente da escravidão aqui que nós ouvimos falar nos livros de história, ela se assemelha até um pouco, né, com a escravidão, sim, que nós encontramos, né, nos livros de história, né. Até capataz eles tinham, né, é, viviam carregando cargas pesadas e sob o duro trabalho, então não era tão assim diferente quanto eles
afirmam que eram, né? Anos. Então aqui nós vimos a condição dos hebreus, né? Depois que aquele é, faraó percebe que eles começaram a aumentar em número muito grande, né? Então começaram a escravizá-los e a pô-los e a obrigá-los a fazer trabalhos forçados e na condição de escravos, né? Anos mais tarde, o rei do Egito morreu, mas os israelitas continuavam a sofrer sob o peso das suas cargas, escravizados, chorando amargamente perante o Senhor. Tenho visto as duras condições de vida. Veja aqui, eu cliquei aqui e esqueci de falar para vocês. Veja aqui, vou repetir novamente, certo? Anos mais tarde, o rei do Egito morreu, mas os israelitas continuavam a sofrer sob o peso das suas cargas. Ou seja, veio um faraó, colocou esses hebreus sob a condição de escravos, depois morreu e surgiu um outro, que não mudou nada, né? Permaneceu aquela dura servidão dos hebreus como escravos. E diz o texto que eles estavam chorando amargamente perante o Senhor. Isso é mentira. O- é, em passagens posteriores, como no livro de Jeremias, Daniel, nós vamos ver que os escritores dizem que os hebreus, segundo esses escritores, durante o tempo que eles permaneceram lá no Egito, eles eram mais egípcios do que os próprios egípcios. Adoravam, adoravam os deuses egípcios. E eles lembravam nada desse Senhor Jeová. Mentira, isso aqui é conversa furada. Essas diferenciações de passagens é porque cada escritor vai imprimindo suas impressões, tá entendendo? Aí mais na frente, como eu acabei de falar para vocês, outros escritores vão dizer que os hebreus só faziam adorar outros diversos deuses no Egito. Nunca se lembraram desse Deus hebreu. É, é tanto que aqui no próprio Êxodo vai dizer que os hebreus não conheciam nem o nome de Javé. Conhecia esse Deus por esse nome. E ele mesmo vai afirmar que apareceu aos outros antepassados não como Javé, Jeová, mas como Deus Todo-Poderoso, é, Deus Todo-Poderoso como é que eles chamam? É o Elion é Deus Altíssimo, né? Todo-Poderoso seria o El Shaddai, El Shaddai. Tenho visto as duas aí aqui é a palavra de Deus hebreu. Tenho visto as duras condições de vida com que os egípcios os oprimem. Assim vou enviar-te a Faraó para que lhes peças que te deixe levar o meu povo para fora do Egito. Veja que as condições dos hebreus novamente é reforçada aqui, dizendo que era uma condição muito difícil, dura. Os egípcios castigavam de fato os hebreus, segundo as impressões dessa lenda, né? A lenda do Êxodo. Nos mostra claramente que os egípcios castigavam e oprimiam de forma severa e dura os hebreus. Percebam que não faz o menor sentido de Arão. Então, lembrado, né, que o Deus hebreu, como nós falamos, o Deus hebreu mandou Arão sair do Egito e se encontrar com Moisés lá no deserto. Vejam. Então, com base nessas informações, percebam a nossa linha de raciocínio. Percebem que não faz o menor sentido de Arão ter deixado suas obrigações como escravo e ter ido até o deserto para bater papo com Moisés? Esse tem sentido? Olhem, nós vimos que os hebreus eram duramente
castigados pelos egípcios. E os hebreus também tinham capatazes, tá entendendo? Ou seja, os passos dos hebreus eram seguidos por capatazes. Eles não faziam nada é, que não estivesse sob o olhar desses capatazes. Tá entendendo? Veja que absurdo. Como é que Arão saiu de uma situação dessa e foi se encontrar com Moisés no deserto para estar batendo papo? Isso é lenda. Lenda das mais ridículas que há, pessoal. Desculpe-me, mas só ignorantes que acreditam numa piada dessa. E só enganadores que querem que os outros continuem acreditando numa bobagem dessa. E tem mais. Moisés era um foragido. Pesava-lhe o assassinato de um homem livre, um egípcio. Segundo a lenda bíblica, Moisés, antes de fugir, fugiu em virtude de ter matado um egípcio, que era um homem livre. Tá entendendo? Não tem sentido que ele volte agora, depois de alguns anos, segundo a passagem, ele voltou depois de 40 anos, e todo o Egito desconsidere isso. Não havia prescrição de crime naquele tempo. Esse conto supostamente se passa numa época em que as pessoas eram extremamente violentas e vingativas. Elas não esqueciam o mínimo desaforo que alguém fizesse a elas. Imagine matar um parente ou um próximo delas. Tanto que valia entre eles as regras: dente por dente, vida por vida, olho por olho. O próprio texto fantasioso dos Hebreus afirma que a morte de alguém nunca que era esquecida, pois até cidades de refúgio havia justamente para que aquele que matasse alguém sem querer não fosse morto pelo vingador do falecido. Veja como o texto vai nos mostrando como é aquele ambiente, né? Como é que eram os tratos sociais entre as pessoas. Quem perdia um parente da forma como Moisés matou, jamais se esqueceria. Porém, no conto, vemos escravos se comportando como se homens livres fossem. Criminoso adentrando em terras sobre as quais ele era fugitivo e culpado de sangue com a maior liberdade, que é o caso de Moisés. Arão, o escravo hebreu e irmão de Moisés, é até promovido a profeta por Javé e deixa sem razão nenhuma os trabalhos forçados, sobretudo de fazer tijolos de barro, e passa a acompanhar o fugitivo e assassino Moisés, que se diz representante de Jeová, para cima e para baixo, lá no Egito. Pois é, Moisés volta, bate um papo com Arão lá no deserto, aí os dois seguem caminho para o Egito e Arão é promovido a profeta, a falar por Moisés. Brincadeira. Entra no Egito, para cima. Eles entram e saem à vontade do Egito. É casa da mãe Joana, o Egito. Ele entrar e sair à vontade, mata um, sai e volta, e ninguém se lembra da do assassinato. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. Aqui é o Deus hebreu comissionando o tal do Arão para falar por Moisés, porque Moisés alega que é vagaroso, vagaroso, tem um problema na fala. Então o Deus hebreu diz que faria com que Arão falasse por Moisés. Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro,
e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo. E acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Ou seja, houve uma troca de papéis, né? O tal Moisés faria o papel do Deus Jeová, e já o Arão faria o papel pelo qual Moisés havia sido designado pelo suposto Deus Javé. Arão seria o profeta e Moisés seria o representante desse Deus hebreu. Disse Jeová a Moisés: Vê que te hei posto como Deus a Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Não bastasse a comodidade, não bastasse a comodidade que gozava Arão no conto, também há um grupo de anciãos ou líderes entre os escravos hebreus que vão para cima e para baixo quando querem no Egito. Os hebreus eram os escravos mais forgados de que temos notícia até hoje. Vocês não acham? Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Veja. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu. E quando ouviram esses sinais que foram feitos perante os olhos desse povo, supostamente seriam aqueles truques de Moisés, né, que ele aprendeu lá com o Deus Javé, transformar o bastão em cobra, botar a mão debaixo do sovaco e a mão sair branca igual com a lepra. Esses truquezinhos. Então o povo ficou admirado com esses truques. Coisa que os egípcios faziam há, há milhares de anos, centenas de anos atrás. E quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e o povo creu, né? E quando ouviram que o Senhor visitava aos filhos de Israel e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. O escravo fugitivo Moisés reúne todo o povo para o ouvir. Pense na moral e prestígio desse escravo. Como é que ele chega, né? Manda todo mundo parar os trabalhos. Aí os capatazes que nós vimos que ficavam vigiando e obrigando, né? Que os hebreus fizessem a sua obrigação no tocante aos trabalhos forçados, deixaram esse povo todo se reunir para ouvir um assassino que voltou e um escravo que foi passear no deserto e voltou, Arão. É muita moral, né, não? Fazer os escravos pararem de trabalhar só para ouvir Moisés, isso é uma piada. O Egito não tem, pense, o Egito não tem sentinelas ou quem fique vigiando em seus portões, que entre e quem sai de seu interior. Vocês acham que era assim, era? Veja, que vou mostrar novamente para vocês, olha. Havia capatazes, pessoal. Como é que esses hebreus saíam e entravam assim? Como é que eles abandonavam seus postos de trabalho dessa forma? Se havia capatazes, tá vendo? E mais, não é só esse problema da existência de capatazes, não. Tem essa condição que eu acabei de falar, de um Moisés ser um escravo foragido e pesava sobre sua cabeça o assassinato de um homem livre. O cara vai e volta, vai, sai do Egito e volta assim como se o homem livre fosse que não tivesse nenhuma culpa de sangue. Você acha que tem sentido isso? O Egito não tem sentinelas ou quem fique vigiando em seus portões, que entre e quem sai de seu interior? Tanto, isso é tanto verdade que Moisés havia fugido e voltou sem que ninguém o incomodasse.
O mesmo fez Arão, que sai do Egito e foi se encontrar com o bandido foragido no deserto. Veja que absurdo! E onde estavam as sentinelas e os capatazes, que deixaram Arão sair assim? Note que o relato mitológico do Êxodo nos diz que havia capatazes sobre os hebreus. Como é que esses escravos iam e vinham sem que esses capatazes não lhe impusessem nenhum castigo? A Bíblia nos diz que as cidades cananeias eram extremamente altas e protegidas, mas o Egito, pelo jeito, era terra sem lei e sem dono. Como eu havia dito, era a casa de mãe Joana. Todos dele podendo entrar e sair quando bem entendessem. O texto nos mostra, Nessa situação de Moisés e seu irmão Arão, e depois a questão de reunir todo o povo para ouvir esses dois. É óbvio que estamos diante de um relato completamente lendário, pessoal. Isso é lenda, não existe isso. O Egito era a terra mais rica e mais poderosa por ali. Os cananeus, que os relatos bíblicos dizem possuir cidades poderosíssimas, eram tributários ou vassalos dos egípcios. O Egito era o senhor dos cananeus. Os cananeus é que pagavam tributos aos egípcios. E se esses povos, que eram menos poderosos que os egípcios, suas cidades eram vistas como intransponíveis pelos hebreus, quando Moisés e Josué vão tentar conquistar essas terras dos cananeus, eles ficam tudo assombrados, manda 12 espiões, quando esses voltam com um mau relato, dizendo que aquelas terras eram impossíveis de ser tomadas e que aquelas cidades eram bem protegidas, eram todas muradas, altos, eram, os muros eram altíssimos e os habitantes eram gigantes. Vejam, vejam o grau de, de proteção que havia nas cidades cananeias. Aí vocês acham que nas cidades dos egípcios não havia essa proteção? Como é que os cananeus teriam cidades fortemente protegidas assim, e os seus senhores, os egípcios, e os egípcios não? Lembre-se de que o próprio Moisés envia espiões disfarçados para entrarem em Canaã, e isso sugere que havia guarnições nesses lugares. As cidades não eram desprotegidas, pessoal. Tá entendendo? Ninguém entrava e saía quando bem entendia, tá entendendo? Entrava e saía quando bem entendessem. Então, como Moisés saiu e entrou com toda essa liberdade? Como Arão saiu e entrou do Egito, entrou no Egito, para se encontrar com Moisés no deserto, sem que fosse impedido por guardas. Eles tinham tanto, o Egito tinha tanto guardas, no caso capatazes, que vigiavam o trabalho dos escravos para que eles não deixassem trabalhar, bem como havia postos em que tinha sentinelas vigiando, pessoal. Isso é mentira. Isso é uma história de gente mentiroso, tá entendendo? E só quem acredita numas histórias dessas é gente muito inocente, gente boba que não analisa nada, entendeu? Veja o que aqui diz o escritor Israel Finkelstein no livro A Bíblia Desenterrada e A Bíblia Não Tinha Razão. Veja o que, é que ele diz. O estudioso Israel Finkelstein confirma que o Egito possuía diversos fortes. Está entendendo, pessoal? Tinha vários fortes no Egito, espalhados, tanto em seus limites quanto por toda a extensão dos territórios por ele controlado. Pelo Egito, no caso, que era controlado pelo Egito.
Veja, a fronteira entre Canaã e o Egito era, portanto, estritamente controlada. Os egípcios intensificaram o controle sobre o fluxo de imigrantes de Canaã para o delta leste do Nilo. Estabeleceram um sistema de fortes. Está vendo, pessoal? Estão vendo? Tinha um forte para tudo que é lado, ao longo da fronteira leste do delta. Desculpem, os quais gerenciavam com tropas militares. Olha, esses fortes não ficavam vazios sem ninguém, tá vendo? É gerenciado por tropas militares, pessoal. E administradores. Um papiro do final do século XIII, antes de Cristo, ou da nossa era, ou anterior à nossa era, registra quão estritamente os comandantes dos fortes monitoravam o movimento de estrangeiros, tá vendo? Nós completamos a entrada de tribos do Edomita Chazu, beduínos, através da fortaleza de Meneptah, continente como a verdade, que é em aí TJKW, até os postos de PRTM, que estão em TJKW, para a manutenção de seus rebanhos. Aqui são cidades, certo? Vejam, esse trecho nos mostra a quantidade, né? Tinham mostrando que havia bastante fortes espalhados por todo o Egito, pessoal. Ou seja, o Egito não era casa de mãe Joana, não. Ninguém entrava e saía no Egito a hora que bem entendesse, não. Para esse hebreu sair, para ir passear no deserto, encontrar e bater papo com o irmão lá no deserto e voltar e entrar, ainda mais um assassino que havia matado um egípcio, entrar assim, por todas essas barreiras. Veja que absurdo. O Egito estava no auge de seu poder e autoridade, nesse período aí do século III a.C., certo? O poder dominante do mundo era o Egito, é. O controle sobre Canaã era firme. Fortalezas foram construídas em diversas partes do país e funcionários egípcios administravam os assuntos na região. Fonte: a Bíblia Desenterrada de Israel Finkelstein. Portanto, não havia a mínima chance desse pobre hebreu, cuidador de cabritos, entrar e sair do Egito nessa liberdade em que nos é mostrado o texto bíblico. Sobretudo sabendo que ele era culpado de sangue. Pesava sobre sua cabeça o crime de um homem livre. Escravo que matasse um homem livre não escaparia jamais da morte. Adorasse ele o Deus que quisesse, ele seria exterminado. O conto é tão fantasioso e repleto de contradições que encontramos os hebreus, depois que eles saem livres da escravidão, né, dessa suposta escravidão, relatando que suas vidas no Egito eram uma maravilha, era uma beleza de vida. Vocês imaginem? Veja o que é que eles dizem, olha, se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se. Isso os hebreus, né, que vão lá para o deserto e começam a passar muita necessidade, fome, sede. Os bobos dos crentes ou dos cristãos, eles não percebem que aqueles relatos lá no deserto, do povo tudo, toda hora reclamando por fome, sede, e, e de tempos em tempos surgia conflitos. Quer dizer, isso o conto está nos dizendo que as condições eram terríveis dos hebreus, né, no deserto. Passavam necessidades constantes, por isso os motivos das constantes revoltas do povo contra Moisés. Aí os bobinhos pensam que é porque o povo era revoltado e que não era um povo, como diz o texto, de dura civil, desobediente, que não obedecia a Javé. Nada disso. Lá, veja o que os hebreus falam lá no deserto, né? Diante das condições péssimas que estavam passando. Lá, nós nos sentávamos em volta, isso ele dizendo lá no Egito, dizendo que lá no Egito eles se sentavam em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas
Agora, vocês, esse vocês está se referindo a Moisés e Arão, vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome. Veja, os hebreus dizendo que a vida deles lá no Egito era uma coisa linda, era uma maravilha. Que se sentava à beira das panelas e comia, comia, comia pão e carne a garné. Em outros trechos vocês vão ver que eles dizem que bebiam, comiam peixe e comia melão, comia cebola. Quer dizer, era uma vida de maravilhas, a vida desses escravos hebreus. Dizem eles que no Egito eles comiam panelas de carne, peixes e tudo mais. Veja que mentira. Quem já viu um escravo está vivendo em umas condições dessas, comer carne. Quem comia carne eram os ricos, eram os egípcios. Que vidão tinham esses escravos hebreus, não é mesmo? Pessoal, isso é lenda. Nesse conto há todos os elementos típicos de lendas. Há um Deus que quer comer sacrifícios no deserto. O texto mostra, né, que o Deus hebreu disse que era para os hebreus irem passar 3 dias lá para lhe oferecer sacrifícios. Depois Moisés disse que quando o faraó pretende libertar eles, né, Moisés disse que iria para o deserto oferecer sacrifícios de animais que os egípcios o vissem ofertando ali, não iam gostar. Então eles iam levar seus próprios gados e animais para serem ofertados lá no deserto, porque senão Javé vinha com pragas e guerras contra eles. Sim, então nesse conto há um Deus que quer comer sacrifícios no deserto, truques mágicos feitos por um velho de 80 anos, e depois faz outros truques lá no deserto, né, com mais de 80 anos, escravos que vão e voltam como se homens livres fossem Arão, Moisés e os outros escravos lá dentro do Egito, crianças que são lançadas a rio repletos de crocodilos e nada lhes acontece, assassinos que retornam de exílios e nenhuma pena lhe é imposta. A Bíblia, em termos de fantasia, ganha para qualquer conto da Disney. Só não ganha o Oscar porque suas imoralidades e crueldades não se encaixam no perfil dos filmes de Hollywood. As histórias da Bíblia, quando se retira o Novo Testamento, só se encaixam em filmes pornôs recheados de sangue. Infelizmente, não há essa categoria nem em Hollywood e nem nos filmes da brasileirinhas. Como as pessoas acreditam num livro cheio de mentiras como esse? É isso aí, pessoal. Deixe seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue e até a próxima.